Agora, o último assunto da nossa pauta é a tribuna popular, que nós vamos conceder para o doutor Antônio Donizete Moreira de Andrade, representante do SINCEP de Santa Rita do Sapucaí. Peço que ocupe a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, cidadãos aqui presentes. Como é do conhecimento de todos, em novembro do ano passado, começamos a discussão com os servidores com relação à database, o reajuste anual dos servidores. Como é do conhecimento também de todos, a database ocorre no mês de janeiro. Antigamente era no mês de maio. Aí houve uma mudança na lei orgânica desse município e passou a ser janeiro. Como é já sabido também, o que foi feito? Antecipou-se essa discussão, porque, no geral, o mês de dezembro é um mês muito prejudicado para esse tipo de discussão. Por quê? Tem Natal, logo tem passagem do ano, a partir do dia 19, o fórum já encerra as atividades, a prefeitura também já começa a se mobilizar no sentido de ter um recesso, a Câmara também já começa a pensar seu recesso, enfim, já é um mês prejudicado. Para evitar prejuízos aos servidores, o que o Sindicato dos Servidores fez esse ano? Começou a discussão no mês de novembro. Chamou uma assembleia, ocupou anteriormente aqui a tribuna da Câmara, chamou uma assembleia, e a assembleia tirou uma pauta de reivindicações. Muito bem, tirou essa pauta de reivindicações, trouxe ao conhecimento dessa casa, dos senhores vereadores, qual era a pauta de reivindicação dos servidores, até porque, de uma forma muito distinta e muito importante, é a primeira legislatura que nós temos 4 vereadores servidores públicos. 5, não é verdade? Quer dizer, é um privilégio para o servidor ter uma Câmara com 5 vereadores sendo servidores públicos. Então, qual era a expectativa do servidor? Que o reajuste desse ano, 2014, fosse de forma reparadora, pelo menos em parte, aos prejuízos sofridos pelos servidores ao longo desses anos todos. Então, veja bem, qual era a expectativa? É simples, recuperar as perdas que foram se acumulando ao longo dos anos. Não só numa administração ou em outra. Até porque, já pensando e com a devida prudência, os próprios vereadores já estão pensando para as próximas legislaturas, para o próximo mandato, qual seria o patamar do salário deles. E eu tenho certeza absoluta que não vai ter um reajuste de 7%. Aliás, o ano passado, o dos vereadores já foi um pouquinho acima dos servidores. O reajuste anual, assim como do prefeito e secretários. Então, o que se pensou, o que se entendeu? Fazemos a pauta, levamos ao conhecimento do prefeito. O prefeito, claro, não é político aí já de longa data, com certa experiência, não é um prefeito de primeiro mandato. Nós pensamos, vai chamar o sindicato o mais rápido possível, a database é em janeiro, vai dizer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso daqui a algum tempo, enfim, vai dialogar, vai conversar, vai mostrar respeito e interesse às causas dos servidores. Bom, o Sincepa mandou o ofício ao prefeito, o prefeito respondeu o ofício
dizendo o seguinte: vem por meio deste, em resposta ao requerimento tal, informar que a audiência com o prefeito foi agendada para o dia 9 de janeiro de 2014. Isto quando o requerimento foi para o prefeito, logo depois da Assembleia de novembro. Ou seja, bem que a gente já imaginava, né? Dezembro é um mês complicado. Mas não achava que era tanto, não, mas... Veja lá, nós fizemos Assembleia em novembro. Fizemos requerimento em novembro. E o prefeito disse que só ainda em janeiro, dia 9, podia atender. Muito bem. Não é? Ele é o chefe do executivo. Se ele disse, não havia o que ser feito. Muito bem. O sindicato foi lá, levou assim, chamou a segunda Assembleia, deu conhecimento para a Assembleia. A segunda Assembleia ratificou as propostas da primeira. Quando foi em janeiro, foram lá ter uma conversa os diretores do sindicato com o prefeito Jefferson, mais conhecido como Jefinho, e chegaram lá, o prefeito simplesmente disse o seguinte: olha, eu tive conhecimento aqui da pauta de vocês e vou estudar. Aí falou, nós estamos com dificuldade disso, dificuldade daquilo. Até eu fiquei muito aqui atento à fala de alguns vereadores, dizendo que as dificuldades financeiras ficaram no ano passado. Eu não sei se é bem assim, nem vou entrar no mérito, porque não é o caso, mas uma coisa é certa, com dificuldade financeira ou não, o reajuste do servidor, conforme a legislação em vigor, ele tem que ser dado num patamar que ele recupere as perdas. Isso aí não tem discussão. Por quê? Porque é uma previsão anual. Não é eu quero, eu não quero, eu posso, não posso, eu tenho condições, eu não tenho. Não. Independente, inclusive, dos patamares estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, com relação à folha, que é outra questão, o reajuste tem que ser dado para recuperar as perdas. O que não vem sendo feito. E alguém pode falar assim, mas vem cá, se não está sendo feito, por que não tomaram uma medida junto à justiça? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, vou dizer bem claro, e eu quero que, inclusive, conste da ata. Não é sempre que a justiça, que é constituída de servidores, entende o direito do servidor como deve ser entendido. Já destaquei várias vezes aqui aquela súmula do STF, que diz que se o salário base está abaixo do mínimo, completa-se com o que se deve completar. Mas não incide no complemento e com o complemento os demais direitos, quinquênio, hora extra, os adicionais em geral. Então, é uma súmula do STF. E contra uma súmula do STF, só outra súmula do STF modificando aquela. Então, o que acontece? Mais uma categoria vai ganhar menos que o mínimo, com esse reajuste que o prefeito deu. E uma das reivindicações do servidor é que adeque os salários que estão abaixo do mínimo no patamar um pouquinho acima do mínimo nacional, para evitar esse tipo de prejuízo para o servidor. Essa questão, como as demais, simplesmente não tiveram, por parte do senhor prefeito, a mínima atenção e a mínima consideração. E mais, mandou o projeto de reajuste para essa casa numa sexta-feira, propondo 6%, salvo engano. Esse é o texto que eu tenho lá. Quando foi na segunda, após o requerimento do sindicato para usar a tribuna hoje, porque não poderia usar na segunda, às 3h entrou um projeto com 7%, ou seja, 1% a mais. Olha, na própria segunda-feira, 3h. E na própria segunda-feira foi votado, foi aprovado. Eu não vou entrar no mérito das questões legais disso aí, e nem das motivações dessa questão. Fato é que é isso. Agora, nós gostaríamos de, antes que fosse aprovado,
ter os vereadores, o sindicato gostaria de ter, como sabe que tem, como parceiros nessa negociação. Até porque seria retroativo mesmo, não é verdade? Pode até alegar aí questões de foro legal com relação à pressa. E ficou provado que quando se quer, tudo se pode. Agora, quais foram os itens importantes, que são importantes para os servidores? Quais são os itens que são importantes para que o servidor possa realmente ver seus direitos atendidos, pelo menos em parte? Todo mundo sabe que atender todos os direitos não é possível, não é verdade? Mas, por exemplo, já tem uma lei federal, e nem entrou na pauta essa questão, com relação ao adicional de risco para os guardas. 30%. Já está inserido na CLT. Aqui não é CLT, não é verdade? Tudo bem, a gente aguarda, não tem problema. Você não perder, é importante. Então, veja bem, nós sabemos que esse risco, os guardas fazem jus. Claro que a Dilma mandou a lei incluindo na CLT. O nosso regime não é seletista, o nosso regime ele é estatutário. Então vai ter que ter uma lei própria. Agora, quando é que essa lei vai vir? Se não tiver iniciativa do prefeito no sentido de mandar, o sindicato pode morrer de pedir. Mas nós temos entendimento junto com o servidor que nós vamos modificar essa estratégia. Ou seja, temos que ter uma ação prática que leve ao convencimento. Não é verdade? Então, veja bem, se houver essa estratégia de ter um novo convencimento, de criar um novo convencimento, seria ótimo, vai ser ótimo. Por quê? Porque o servidor, de alguma forma, vai ter que manifestar qual é o direito que ele reivindica e como é que ele vai conseguir. Uma coisa é certa, parece que não é mandando requerimento, não é chamando para conversa, não é dialogando, porque simplesmente não respondeu. E nem parece que vai responder, porque antes de mandar pelo menos aqui para a Câmara o percentual, seja 6, seja 7, não é a questão, que até a diferença é muito mínima, mandasse para o sindicato, em resposta, o que ele ia dar como reajuste, em termos de percentual. E o que iria atender, se é que ia atender, e quando que ia atender, as outras reivindicações. Por exemplo, o sindicato pediu, através dos seus servidores, 13%. Não é verdade? Pediu renomeação do valor do salário base, que já é, sei lá quantas vezes que pede. Pediu vale transporte para quem precisa. Pediu plano de carreira para os servidores. Nós sabemos que o pessoal do magistério tem plano de carreira, mas os servidores têm que ter plano de carreira. Pedimos que aquilo que na lei orgânica é percentual maior, por exemplo, quinquênio, está lá, 10%, o servidor está ganhando 5%, o pessoal do magistério ganhando 10%, que haja uma equiparação. Ué, qual é a dificuldade? Até porque, alguns já disseram aqui, inclusive o vereador já disse que a crise mesmo, aquela crise mais acentuada, está sendo superada. Se está sendo superada, não há motivos para não dar certa atenção às reivindicações dos servidores. Pelo menos dar uma satisfação. Então, quer dizer, o servidor, chega lá no mês de dezembro do ano que vem, janeiro do ano que vem, dou mais 6%, 7%, mais ou menos aí a par com essa inflação, que certamente é mentirosa. Basta ir a um supermercado hoje e voltar daqui a 15 dias com a mesma lista, certamente não vai comprar os mesmos produtos com aquele mesmo valor. Ué. Então, é uma inflação orquestrada que não repara a perda do servidor. O servidor, nós já falamos, estamos insistindo, o servidor está dizendo que está fazendo uma poupança invertida. Quanto mais ele fica no serviço público, menos ele vai ganhar como aposentado. Alguém diz assim, né, de forma muito cruel e perversa, então que saia para a iniciativa privada, mas não é assim não. Essa casa mesmo tem servidores,
nem sei se são sindicalizados ou não, até aconselho que sejam, porque é importante sindicalizar, para aumentar a força do servidor. Não é? O sindicato quer lutar, mas precisa de mais sindicalizados. Então, veja bem, foi lá a reivindicação também, ó, essa questão do quinquênio, adequação da legislação, da lei orgânica, ao estatuto, naquilo que é mais favorável. Não, veja lá o que o prefeito fez. O prefeito ingressou na justiça para que a tal férias prêmios de 6 meses e a remuneração, que até alguns já tiveram esse benefício, via judicial, e outros sem via judicial, volte a imperar o tal dos 4 meses, sem direito a remunerar, quando for o caso. Quer dizer, ingressar na justiça para isso, para regredir no direito. Por que não ingressa na justiça, então? Ou por que de próprio punho não assina aí um projeto de lei para melhorar a remuneração do servidor, seus direitos? Mobilizar o judiciário, que já está altamente mobilizado, para bloquear o avanço no direito do servidor, um avanço que está na lei orgânica. Uma maneira, não é, sutil de golpear o servidor, de estrangular um direito do servidor via judicial. É de se pensar, é de se ponderar. Então, veja bem, nós vamos, através do sindicato, continuar com essas reivindicações. Por exemplo, não colocamos na pauta de reivindicação a questão do plano de saúde, que hoje foi até sugerido aqui há bom tempo. Até porque é uma questão polêmica. Mas Pouso Alegre tem. E outra coisa, sabe quem está dando convênio saúde para os servidores? É o sindicato, para os servidores sindicalizados. São vários convênios médicos, são vários convênios em outras áreas que o sindicato tem e oferece. Que seja R$40 a menos, que seja R$50 a menos, é melhor do que nada. Então, veja bem, está aí o plano de carreira. É difícil de implantar? É difícil de implantar. Tem custo? Tem custo. Não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. Mas o magistério tem o seu plano. Por que o servidor que não é professor, que não é pedagogo, é diferente? Não é diferente. Por que o do magistério, por 5 anos de efetivo exercício, ganha 10%, sei lá quanto, e o servidor, pelo mesmo tempo de exercício, vai ganhar só 5%? Até na lei orgânica tem aquela pretensão de 20%. Não precisa também tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos dar 10% de adicional. Isso aí vai pesar, vai acabar com o município? Não vai. E não vai por quê? Quer um exemplo? Diz que tem dinheiro para pagar a dívida do BPS, está juntando. Sabe quanto está os juros da dívida do BPS, depois que, mais uma vez, resolveram discutir isso na justiça? Na casa de mais ou menos R$450 mil ao mês. Eu estou entendendo que o que vai juntar durante um ano vai dar para pagar esses juros. Isso aí parece uma coisa assim, não é? Inadmissível. Mas é. Vocês estão sabendo quanto que é os juros que está se pagando para o BPS? Porque estava no juro da poupança, 0,5%. Voltou aos juros sobre juros, depois que voltou a discussão na justiça para não pagar. Então, veja bem, essas questões, elas são questões prementes, são questões importantes. Então, o que parece economia para um lado, pode ser o maior prejuízo pelo outro. Agora, reajuste, e aí eu vou fechando, reajuste, independente da alegação de patamar de lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigatório e livre desse patamar. Por quê? Ele tem que recuperar as perdas. Senão, para que reajuste? E não recupera as perdas dos servidores, 7%. É claro que 7% é muito melhor do que 6%, é muito melhor do que 5%, é muito melhor do que 3%. Talvez para quem está recebendo aí R$1.400, R$2.000, R$3.000, R$5.000 ou R$8.000, 7% seja bem mais interessante para quem está vendo seu salário, mesmo 7%, ficar abaixo do mínimo nacional. E não são poucos. Então nós pedimos, a Assembleia pediu, os servidores pediu que se considerasse a questão do salário base.
o prefeito diz que vai estudar e numa versão lacônica, vou estudar, até agora nada respondeu. E pelo jeito, também não vai estudar, porque eu acho que ele está muito atarefado e o tempo dele estudar já passou. Então, veja bem, é uma questão de dialogar. Agora, vamos chamar uma nova Assembleia. Vamos levar ao conhecimento da Assembleia essa situação. E vamos estudar com a Assembleia que medidas a Assembleia vai querer tomar. Porque se a Assembleia tomar uma medida, por exemplo, de paralisação de 1 hora do serviço público, exceto essenciais, que ninguém quer penalizar a população, alguém pode reclamar com o servidor público? Alguém pode dizer que o servidor público, através do seu sindicato, não procurou dialogar? Não abriu um espaço de negociação? Alguém pode dizer que o servidor público, o seu sindicato, está sendo intransigente? Autoritário? Antipolítico? Não pode. Claro que não pode. Então vão surgir novas medidas, porque não vai ficar esse ano só nessa questão, dou 7%, tudo bem, tudo bom. E foi uma pena que não terem dado espaço para que a Câmara, junto com o sindicato, pudesse ir ao prefeito e dialogar sobre a pauta que veio para essa casa. Se algum vereador ou se alguma comissão da Câmara dialogou, nem para dizer para o sindicato em que pé que ficou essa negociação, não fez. Formalmente não fez. Perguntei para o Sueli, a Câmara mandou alguma questão expressa? Não mandou. Prefeito mandou? Não mandou. Não, gente, é o servidor. São 5 servidores nessa casa. Servidores que estão nessa casa, eu tenho certeza absoluta que não fazem oposição a essa pauta. Porque essa pauta é super justa. Outra coisa, ninguém disse, plano de carreira, dia tal. Quinquênio do percentual da lei orgânica, dia tal. Não é isso. Quer saber se é possível negociar, se nesse plano de governo, se é que esse governo realmente tem um plano viável, assim, competente, efetivável, vai entrar a questão do servidor. Ou vai se contentar em dizer que paga em dia o salário do servidor e pronto. Mas não é isso, pagar em dia o salário do servidor é obrigação. Vocês estão acompanhando bem o raciocínio, que é o raciocínio da Assembleia, que é o raciocínio do sindicato, que é o raciocínio que nós estamos fazendo ao longo desses anos? Esse é o raciocínio, mas nós estamos indo para um caminho de um impasse. Olha, eu sei que politicamente é interessante o quê? Por exemplo, não concede ao Sinsempa um plano de saúde, mas concede a um vereador um plano de saúde. Ótimo! Nós não estamos aqui discutindo quem é o pai e quem é a mãe. Isso aqui não é um banco de dados genético, e nem se está em questão o DNA de quem fez a proposta, quem foi que fez, quem foi que não fez. Nós queremos o avanço. E outra coisa, é pedir demais o avanço em razão do que já está na lei orgânica? Não é pedir demais. Então, veja bem, nós estamos chegando numa situação, está muito difícil para o servidor. Está muito difícil. Olha, eu vi aí alguém falando, não sei quem falou aí, acho que foi o Galinho, dizendo que a saúde está muito boa, está muito boa. Eu sei as dificuldades de quem frequenta o SUS, de quem usa a rede, porque eu uso a rede. Maria do Carmo usa a rede, meus filhos usam a rede. Eu vou lá, sento lá, sou atendido. Eu tenho condição de avaliar como é que está. Eu sei quando é que tem médico, quando é que não tem médico. Um exame aí de sangue, às vezes leva 40 dias, 50 dias, para fazer o exame, para marcar. Quer dizer, dizem que está ótimo, está bom, está melhorando, tudo bem, é uma versão, ninguém vai ficar discutindo que versão. Mas o que nós queremos, e nós temos outros meios para tentar chegar a esse entendimento, é que pelo menos venha a resposta. Pois pulou um mês para marcar com o sindicato, depois falou, vou estudar. Essa conversa o Perugino também faz, sabe? Só que o Perugino é professor, eu acho que ele estuda permanentemente. Então, vou estudar. Estudou? Chegou algum... Não. Vai chegar? Nem disse quando. Então, que pegue a cópia dessa fala, na sua íntegra,
mandem para o prefeito, conste tudo na ata e mande para o prefeito, para ver o que ele vai dizer. Que nós queremos um posicionamento. O servidor precisa de um posicionamento do prefeito. Ele é o prefeito eleito. Sabe o que ele disse na reunião lá com, na reunião lá com o pessoal do sindicato? Logo nem começou a reunião. Aqui, marido do cabo. Seu marido, eu sei que está por trás dessas reivindicações aí, mas ele teve lá na prefeitura e não fez. O marido do cabo falou, que prefeito? Estou achando que está enganado. Ele teve lá como assessor jurídico, como jurídico da prefeitura. Ele não teve lá como prefeito. E a conversa ficou por aí. Quer dizer, ainda diz que eu que tinha que ter feito. Quer dizer, não só não faz, não dá resposta, ainda diz. Eu até pensei, realmente, né, se eu tivesse essa oportunidade, de fato, eu ia me empenhar ao máximo. Pelo menos eu ia responder ao servidor com uma forma de respeito ao servidor. De respeito ao sindicato. O sindicato respeita ele, a Sueli respeita ele, o Omar, em boa memória, sempre respeitou os prefeitos, sempre respeitaram a Câmara, e vai manter o respeito, mas querem ser respeitados também. Então, por essa Câmara, por essa casa, apesar de a gente estar nesse descompasso, já que já veio mesmo aí, já foi aprovado os 7%, mas nem veio menção com relação aos demais itens das reivindicações, nós queremos caminhar junto, sabe, presidente? O sindicato traz essa palavra, vamos dizer assim, alentadora a essa casa, com todas as dificuldades que essa casa enfrenta, em razão do que se está aí, do que se tem aí, mas nós queremos continuar. Então, qual é a proposta do sindicato? Que a gente tire aqui uma comissão, através dessa mesa, paritária, não precisa ser só de servidor, aí, sei lá, de uns 5 servidores, uns 5 vereadores, para que junto com os servidores da direção do sindicato, possam agendar com o prefeito e tentar dialogar sobre essa pauta. Se ele não tiver tempo, se ele não quiser, aí não vamos fazer o que Pilatos fez, que o que Pilatos fez foi até desonroso. Ele disse, não vejo culpa nenhuma em Jesus, mas mandou açoitar. Não vamos fazer isso aí. Isso aí nós achamos que é desonroso. Não vamos lavar as mãos como Pilatos lavou as mãos. Mas nós vamos continuar, de alguma forma, fazendo as reivindicações valerem. Inclusive fazer a lei orgânica valer. Então, nesse sentido, é o que nós trazemos a essa casa. Os protocolos que tinham que ser feitos já foram feitos nessa casa. E esperamos que, no momento oportuno, essa casa tire essa comissão, oficie o sindicato e, junto com o sindicato, vamos ter um diálogo com o prefeito para que ele se posicione no mínimo, porque dizer laconicamente, vou estudar, eu acho que aí excedeu. Nós queremos posição. Mesmo que diga, isso eu não posso, por isso. Tá bom, já disse que não pode. Agora, pelo menos que considere o que foi enviado a ele, de maneira que nós possamos levar para o servidor uma perspectiva. E existe essa possibilidade de levarmos para o servidor perspectivas. Muito obrigado a todos. Se quiserem, fico à disposição para alguma pergunta, para alguma questão. Mais alguma coisa, doutor? Não, só isso. Estou à disposição. Então, nenhuma pergunta? Então, vou declarar encerrada então, essa reunião hoje do dia 17 de fevereiro. Muito obrigado, doutor.